Olá, o programa Estúdio de Verão na edição de hoje em Laguna, no Boião Restaurante Choperia, também tem um patrocínio, o apoio da Adriana Camilo Imóveis. Nós estamos recebendo na edição de hoje a secretária de Educação e Esportes do município de Laguna, Jaqueline Policarpo. Secretária, muito obrigado pela sua vinda ao Estúdio de Verão mais uma vez. No ano passado a senhora esteve com a gente, para prestar conta do seu trabalho, do trabalho à frente da Secretaria de Educação e Esportes. Obrigada, agradeço a oportunidade, desejo uma boa tarde, uma ótima entrevista para nós. Obrigado, secretária. Um ano depois, a senhora tomou posse lá em janeiro de 2025. Que balanço é possível fazer, secretária, das condições que a senhora pegou a secretaria, tanto na estrutura quanto de pessoal, e como é que a senhora chega no final desse primeiro ano? Então, o saldo no nosso olhar técnico e político ele é positivo, né, na pasta da educação. Nós fomos trabalhando paralelo, fazendo um check-up da situação atual e também já intervindo e fazendo as ações. E agora, de agosto para cá, que a gente conseguiu já pensar em planejar a médio e a longo prazo as ações para a educação. Algumas questões, né, que a gente citou lá no início do ano, a questão da prestação de contas, né, que não tinham sido prestadas do ano anterior no sistema CIOP, nós conseguimos colocar em dia, estamos agora fazendo a nossa própria prestação de contas do nosso bimestre, né, então já é uma grande vitória. Tivemos a correção de alguns índices também que influenciavam nos recursos financeiros, apesar de que esses ajustes que nós fizemos esse ano, eles vão reverberar financeiramente no ano de 2027, porque até então a gente ainda está sendo gerenciado pelos dados de 2023, tanto do censo quanto do SAEB. Então, assim, tudo que a gente está semeando agora para melhorar nossos recursos financeiros, eles vão vir na colheita de 2027. Por exemplo, todas as escolas estão com os conselhos escolares criados, com os grêmios estudantis criados agora. Tudo isso vai refletindo o processo de gestão democrática dos diretores. Conseguimos aprovar nova legislação e já estamos fazendo agora enfim, foram vários ajustes técnicos que fizeram a diferença e que a gente já conseguiu o resultado. Obras, estamos conseguindo finalizar também, né, a quadra da custódia aqui, estamos agora finalizando, retomamos a conversa com a empresa que venceu a licitação, já estamos agora na fase de pintura da quadra, já estamos em negociação sobre a quadra da Campos Verdes aqui também, com o governo federal, né, já aprovamos a nossa repactuação, é uma obra que, se eu não me engano, já está parada há 10 anos, né, e nós já estamos aí na fase, enfim, são N coisas que a gente está conseguindo avançar. Quantas unidades de educação, quantas escolas o município tem? Nós temos 21 unidades, prédios, né? E 29 instituições legalizadas, porque tem prédios que funcionam o CI e a escola. Então, esse é o nosso quantitativo. Uhum. Qual é o número de crianças matriculadas na rede municipal? Então, nosso maior número de matrículas, obviamente, é a educação infantil, tendo em vista que é de responsabilidade do município, né? Até então, o 9º ano? Não, a educação infantil é até o pré. Então, a gente tem aí cerca de 1.600 crianças. As outras crianças, que geram em torno de 700 e poucos alunos, é o ensino fundamental de 1º ao 9º ano. Daí, Fundamental 1 e 2, nesse caso. Umas 2.200 matrículas, 2.300 matrículas. Mas todas essas escolas são de responsabilidade do município? Todas essas de responsabilidade, os 21 prédios. O número de professores que a senhora conta? Olha, funcionários na Secretaria de Educação total, né, contando todos os profissionais, gera em torno aí de 600 e poucos profissionais. Isso é adequado para atender essas mais de 3.500 crianças? Porque o planejamento ele é feito anual de acordo com o número de turmas abertas e de alunos. Então, anualmente, esse número ele varia de acordo com a necessidade. Então, e aí primeiro compensado matrícula... com a CT. Isso, até é um desejo do prefeito, e eu acredito que vai se realizar sim, que é a realização do concurso público, uma necessidade, né? Para recompor o quadro. Aí se eu não me engano, desde 2011,
né, sem realização de concurso público, não sei exatamente o ano, mas Quase 15 anos. faz um bom tempo aí que nós precisamos sim fazer concurso público para todas as áreas da prefeitura, né? Uhum. Além dos professores, tem também os auxiliares de sala. Temos. Muitas crianças, muitos pais com crianças deficientes, crianças que precisam de um suporte além do professor? Sim, isso é uma realidade também nacional, né? Já diria mundial, né? Essa amplitude do número e o quantitativo de alunos laudistas. Na rede, Especialmente autistas. a maioria é autista. Na rede, nós temos quase cerca de 160 alunos acompanhados, né? E a maioria destes são autistas. Uhum. A gente faz esse acompanhamento lá na... Grau 1, 2, 3. Diversos graus também de autismo do TEA, né? Uhum. Então, assim, é uma frente que nós estamos procurando aperfeiçoar, né? A gente tem vários eixos aí para garantir de fato um acolhimento, não mais só para o aluno, mas sim para esses profissionais também que acolhem esses alunos no ambiente escolar e também para as famílias. Então, nós temos agora, esse ano, nós começamos com um trabalho de revisão da nossa legislação, né, com a mudança agora dos decretos federais. A gente está fazendo essa leitura para garantir aí um fluxo e uma parceria também com a Secretaria de Saúde para a gente ajudar e a cooperar desde a investigação do aluno, que muitas vezes inicia no ambiente escolar, até o atendimento de fato desse aluno e o acompanhamento, né? Então, esse trabalho intersetorial que se fala muito hoje, ele precisa acontecer de maneira mais efetiva, entre saúde, educação e assistência social. Secretária, o professor também precisa de um acompanhamento, porque os professores em geral estão preparados para atender as crianças que não têm deficiência e ter um ou dois casos em sala de crianças com deficiência. Se tiver um aluno autista de grau nível 3, ele vai ter dificuldade no desempenho dele também. Isso é impactante, secretário? Claro que impacta. A partir do momento que aumenta a demanda também, aumenta as demandas do professor, né? Então, ele precisa de subsídio técnico, então a gente vai ter que caminhar em duas frentes. O próprio profissional, ele tem que ter essa consciência e buscar essa formação pessoal. E em frente a isso também, a Secretaria de Educação precisa investir em formação e assessoria para esse profissional. Algo que a gente fez diferenciado esse ano, que foi realmente a contratação de uma assessoria na área da educação inclusiva, onde nós não ficaremos mais só na formação continuada, de chamar esse professor para a formação. Essa assessoria, ela vai agora no ambiente escolar, ela vai na sala de aula, ela vai dar instruções técnicas e colaborar com a gestão e com o professor no ambiente do professor, entendendo a dinâmica, entendendo a dificuldade real que aquele profissional e aquela equipe gestora apresenta no dia a dia. Então, a gente está avançando nisso. Essa nossa formação, todas elas agora, elas não ficam apenas na etapa inicial de oferecer o conteúdo, digamos assim. Ela está chegando até o ambiente escolar. Isso é fundamental. E uma outra ação que nós já conseguimos iniciar é uma jornada, né? Não chegamos aonde gostaríamos, em nenhuma área, nós queremos mais, nós queremos melhorar e realmente chegar a um nível de excelência na educação em todas as áreas. Mas algo que a gente já conseguiu também foi ter esse olhar individualizado para o aluno, porque muito se falava ou se acha que é só a contratação do profissional, e não. A gente tem casos que, vou dar um exemplo, nós tínhamos um aluno que ele não conseguia permanecer no ambiente da sala de aula. Ele não conseguia. E já tinha o profissional, professor 2, já tinha todo o aparato ali necessário de contratação. Com um olhar individualizado para esse aluno, através da equipe multiprofissional, de assessoria e de conhecimento técnico, e que nós constatamos, alguns alunos nossos da rede precisavam de abafadores de ruído, porque ele não conseguia ficar na sala, porque é um ambiente, sim, não barulhento no sentido negativo, mas ele tem, né, aí para o aluno, às vezes, autista, então nós adquirimos
50 e poucos abafadores de ruído, mas nós não compramos aleatoriamente para distribuir. Nós visitamos cada sala de aula e conseguimos, junto ali com a equipe gestora, professores e equipe, verificar Identificar quais cada os alunos que necessidade. precisavam. Alguns precisavam de giz de cera adaptado, alguns precisavam de tesoura adaptada, e assim nós fizemos também esse olhar que acabou já colaborando tanto para o aluno como para o professor para desenvolver em sala de aula. Então é assim, é uma área, Uma ciência nova. e a gente vai se movendo, se apoiando nessa nessa visão de gestão técnica, né, para efetivamente poder colaborar com esse dia a dia. Uma coisa que nós fizemos também esse ano foi olhar para as mães atípicas. Nós fizemos algumas formações, né, alguns acolhimentos, tanto com a equipe multiprofissional, como com uma empresa em formação de inteligência emocional. Então, a gente chamou essas mães, para elas, era um momento para elas, porque elas às vezes olham, né, tem que olhar muito para o seu filho, exige demais, né, e a gente teve aí uma tarde com elas, no qual nós colaboramos com ferramentas socioemocionais para ela conseguir vencer essas etapas. É um projeto que a gente quer ampliar com as mães. Muita mãe pode não entender o que passa, o que está acontecendo, o que é que o filho enfrenta? Olha, eu tive a oportunidade de estar nesse momento com as mães, né? Nós temos cerca aí de 100 e poucas mães atípicas só na rede municipal. Ainda tem a rede estadual e a particular. E assim, ó, foi maravilhoso poder escutá-las. Ali elas se viram num ambiente seguro, onde a maioria estava passando pela mesma situação, pelos mesmos desafios e com muito amor pelos seus filhos. E sim, as emoções elas vão reverberando conforme os desafios que elas vão passando. Algumas mães têm mais suporte, outras menos, e a gente pôde assim dar esse acolhimento e também ensinar as ferramentas emocionais para elas lidarem com isso. Como eu falei, foi um projeto inicial, que ele vai ser ampliado ano que vem na rede municipal. Esse olhar para as mães. Estruturado, qualificado, sempre melhorar. Aumentar a quantidade de horas, de reuniões, para que elas se sintam e não fique apenas no momento só, né? Bacana. Secretária, bem legal. Eu vou lhe pedir um minutinho. Esse é o Estúdio de Verão. Eu sou Hildo Silva, estou conversando com a secretária de Educação e Esportes, Jaqueline Policarpo, do município de Laguna. A gente faz uma rápida parada e volta em instantes. Até já. Já estamos de volta com o programa Estúdio de Verão. Hoje conversando com a secretária de Educação e Esportes do município de Laguna, professora Jaqueline Policarpo. Professora, a senhora assumiu o governo, a secretaria, a sua pasta, com uma severa dificuldade nas estruturas físicas. 20 e tantas escolas e muitas em situação precária. O que foi feito e qual é o planejamento para esse ano que está chegando? Sim, eu lembro da nossa conversa, né? Eu já tinha, inclusive, realizado uma visita individual em cada prédio ali, no mês de janeiro. E realmente alguns prédios foram impactantes para mim, né? Da situação que se encontravam. Eu já fazia parte da Secretaria de Educação, mas a minha área de atuação era mais na pedagógica, não era na financeira nem na estrutural, e eu, como lidava mais com o ensino fundamental anos finais, eu não tinha, com o meu retorno ainda, né, passado pelos CIs, pelas escolas de anos iniciais. Então realmente em janeiro eu parei, fui visitar todas, né, e nós começamos, primeiro de tudo, antes da gente colocar a mão na massa, a gente precisou construir um relacionamento de novo com a comunidade escolar. A impressão que a gente tinha era de uma descrença e de uma descredibilidade da prefeitura estar indo na escola mais uma vez visitar, diagnosticar, e por vezes, inclusive, eu lembro de uma visita que eu fui com a engenheira,
E a nossa colega de trabalho, uma Serviços Gerais, falou assim para mim, de novo, uma visita técnica, né? E eu fui absorvendo, acolhendo aquilo, entendendo como eles estavam se sentindo, né? E muitos com razão, inclusive. E eu deixei o tempo passar para Com que... mais compromisso agora, opa, não vou ser mais uma. Não vou ser mais uma. E daí eu me silenciava, acolhia, né? E eu sabia que os resultados que viriam iriam por si só desconstruir essa mentalidade. Então a gente foi trabalhando aos poucos. Uma outra mentalidade que nós tivemos que desconstruir era realmente essa questão do enfrentamento implícito da educação com as escolas, os profissionais que se sentiam muitas vezes sem suporte nessa questão da infraestrutura. Então, nós tínhamos gestores que tinham que lidar com essas demandas do ralo da pia, do vazamento do subterrâneo do banheiro, e eles iam lidando sozinhos, né, com essas demandas. Então, a gente chamou para nós a responsabilidade, junto com o gestor, com os professores, e nós começamos a adotar o que eu chamo de gestão colaborativa. Nós não temos muitos recursos agora, precisamos melhorar os nossos índices. O que nós vamos conseguir fazer juntos? E assim a gente começou. Nós começamos, a escola tinha o dinheiro que vem do PDDE, do recurso federal. Eles compravam a tinta e a gente dava a equipe de manutenção que nós tínhamos. E assim a gente começou um ciclo de gestão. Isso envolveu mais secretarias? O prefeito esteve pessoalmente envolvido? Envolveu diretamente gabinete, na presença do prefeito, sim, o nosso suporte. Envolveu obras, que nos ajudaram demais. A nossa equipe de manutenção, que são os nossos queridos que são contratados e trabalham e cuidam dessa parte de zeladoria das escolas, e envolveu muito a CEPLAN também, de planejamento. E ali a gente começou um trabalho cíclico. Por que cíclico? Porque todas precisavam de muita coisa, e nós não tínhamos recursos e tempo e braço para atender tudo, para atender 100% de todas naquele momento. O que nós fomos fazendo? Nós fomos fazendo um ciclo. Nós fomos indo em todas e fazendo um pouco de cada. E assim a gente ia, e assim a gente ia enganjando. Os pais a segunda vez que aparecia, já aparecia um movimento. Os pais já iam enganjando, os professores feridos também, muitos por não estarem vendo o resultado, começaram a perceber, nós tivemos professores que pintaram a sala, que a gente conseguiu adquirir a tinta e eles se reuniram para pintar a sala. Nós temos professores que pintaram as linhas da quadra e a gente começou a construir essa gestão colaborativa. E quando era algo mais técnico, a gente contratava uma empresa e assim a gente foi se movendo. Todos os nossos prédios, os 21 prédios, receberam melhorias, porém, alguns mais e outros menos. Alguns tinham mais recursos, nós conseguimos avançar mais. Outros nós tínhamos que regularizar PP, não estavam conseguindo utilizar os recursos federais, aí a gente entrava com suporte técnico, mas todos estão enganjados nesse lugar de trazer ordenamento e beleza para as escolas. Mas e ainda assim, falta muito. Muito. Mas nós vamos em frente. O primeiro ano foi uma experiência vitoriosa, foi de ver de novo essa proximidade da comunidade escolar com a gestão, de ver conforme a gente ia visitando, a gente ia percebendo esse acolhimento, quem lhe essa disse mudança. Mais uma visita, hoje já entendeu que sim, já entendeu. Efetivamente está começando a transformação? As crianças, os professores percebem o crescimento da qualidade? Sim, percebem. Pelo menos é o retorno que eu acabo recebendo, né? A gente sai de uma política de enfrentamento e vai para uma política de proximidade, uma nova mentalidade de gestão colaborativa. E a qualidade pedagógica, que é a sua área, que a senhora... É possível aplicar algumas melhorias ao mesmo tempo que vai passando pincel e tinta nas paredes? Sim, a gente tem um departamento pedagógico ali, a maioria é efetivo, inclusive colegas de trabalho meu, né?
Só que o pedagógico, a gente precisa aí de... A gente já ajustou bastante coisa, mas nós precisamos pensar em algumas questões ainda para o ano que vem, né? Esse acompanhamento direto nas salas de aula, do planejamento, de cada escola ter alguém formado para dar esse suporte pedagógico. Tem alguns ajustes que nós já vamos conseguir fazer em 2026, mas esse ano nós conseguimos, assim, nossas formações mudaram, né, de ter esse caráter mais técnico e aplicável, então isso já foi um grande ganho, né, os professores, em sua maioria, eles se sentem com esse suporte, isso foi já um avanço. Nós conseguimos aí oferecer o senhor ter um exemplo, em 2023 nós não recebemos o recurso do VAR, que é um bônus do governo federal. Nós não recebemos porque nós não alcançamos o nível de 80% de frequência nas avaliações do SAEB, isso em 2023. Daí é um recurso que não vem para a Laguna por causa desse item. Até recuperar o índice. Esse ano, em 2025, nós conseguimos 95% de frequência. Mas quando é que isso irá dinheiro? 2027. 2027. É 2027. difícil. É difícil. O que a senhora quer fazer ainda? Claro, tem muita coisa para fazer, tem poucos recursos, tem dificuldade, o tempo é curto. Como é que a senhora está encaminhando 2026, secretária? Então, o prefeito tem nos ajudado muito nessa questão da busca de recursos de dotação, né? Então, agora, por exemplo, no mês de novembro, ele conseguiu para a gente, através da parceria próxima do governo do estado, a aquisição dos uniformes escolares. Então, a gente está finalizando a licitação e o recurso vem do governo federal. A gente conseguiu agora o recurso para instalação. Pela primeira vez, a rede municipal vai começar a instalar ar-condicionado nas escolas. Então, a gente foi com engenheiro elétrico em todas as escolas. E mais uma visita. Mais uma visita, mas agora já está tranquilo. Está sendo bem recebido. Já tá tranquilo. Então a gente foi em todas, com a parceria da CEPLAN, de planejamento, e eles validaram, você consegue já instalar em 6. As outras vão precisar de melhorias elétricas de projeto elétrico. Já compramos para as 6. Segunda agora já estamos instalando na primeira escola. E daí agora... Essa busca dos recursos que o prefeito que está gerando tem nos ajudado a não ficar estagnado apenas pagando folha de pagamento, né? Porque a nossa dotação municipal, ela é já destinada muito para folha de pagamento. Então, ele tem feito esse trabalho para nós de conseguir ampliar a nossa dotação, mesmo que municipal a gente não tenha como ampliar. Ele está buscando aí parcerias, emendas e dotações, isso tem ajudado a gente a se mover, tá? Então a gente vai conseguir entregar os kits de materiais escolares individuais, os uniformes, os ar-condicionados, graças a esse trabalho político que ele vem realizando. A senhora está mais feliz agora, um ano depois. Estou bem feliz, mas tem muita coisa, mas com calma a gente vai avançando, né? E a comunidade escolar, que são pais, vizinhos, professores, estudantes, auxiliares, já tem percebido o movimento? Olha, eu sou suspeita em falar, né? Mas como eu vinha recebendo desde o início do ano retornos, sejam eles negativo ou positivo, eu vejo sim uma ampliação dessa consciência de que a gente está junto e de que a gente tem a consciência de que tem muito para fazer, mas eles já estão vendo os frutos. Há um crescimento na avaliação positiva. Eu acredito que sim, sou suspeita em falar, né? Mas eu acredito que sim. Que bom, secretário. Parabéns pelo trabalho. Que tenha um 2026 com muito trabalho e boas realizações para a educação do município. Amém, igualmente. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do programa Estúdio de Verão. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.